Então, vou orar e aí a gente entra no capítulo, beleza? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui para realizarmos mais uma live, mais uma hora 7, falando a respeito do livro Os Escolhidos. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar neste capítulo de hoje, que aqui possamos ouvir a Tua voz e começarmos bem o nosso dia. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E aí, Carlise, vamos subir o Monte Sinai? Olha, se eu disser para vocês que eu já subi, vocês acreditam em mim? É mesmo, rapaz. Ele Bom, fica em Israel ou no Egito? É Israel, né? na verdade, a gente, quando vai visitar o Monte Sinai lá, você passa, na verdade, por eles falam um pedacinho da África, que fala, né? Que faz Isso. A cruza. Península do Sinai é África, né? Você entra pelo Egito. E foi uma experiência muito interessante, porque estudando esse livro, eu acabei recordando. Lembrando, né? Mas eu acredito que a maioria do pessoal que está aqui hoje assistindo já leu o capítulo, né? Então eu não vou muito assim nos detalhes e vou pontuar e a gente vai para a meditação para o dia. Ok. Pode ser? Então, beleza. Manda lá. Vou tomar Rômulo. Bom, galera, é o seguinte, a gente está em poucos aqui, mas acredito que a meditação é válida e para o dia de hoje, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia aí, onde muita gente tem passado por incerteza. E a promessa de Deus, né? Os 10 mandamentos, ela vem para fixar na nossa mente, né? Essa promessa. E como eu comentei com vocês no início, até brinquei, né? Foi muito interessante, porque quando eu olhei o capítulo, umas pessoas que me convidaram falavam sobre o Monte Sinai. Eu falei, gente, que experiência incrível, né? Muito Porque bom. tive a oportunidade de estar lá numa ocasião com jovens num projeto missionário. E em um dos dias a gente acabou indo até o Monte Sinai para conhecer. E eu tinha imaginado uma coisa totalmente diferente. Quando eu cheguei lá e vivenciei aquela experiência de caminhar na madrugada para poder ver o nascer para chegar até lá em cima. E olha que eu imagino que fácil, preparado, mas naquela época, mesmo assim, a gente levou 4 horas para Nossa. ver. Então a gente chegava lá suado e aquele frio em cima, que aí depois congelava porque a roupa estava molhada, por aquela neblina. Então, assim, é um processo, né, que você vive ali naquele de subir, descer. Não é uma coisa fácil. E eu fico pensando, pois é, tudo isso, e ao ler o capítulo, né, do livro Escolhidos, ele fala assim que pouco tempo depois eles acamparam no Sinai, Moisés ele foi chamado ao monte para se encontrar com Deus. Então, assim, ele já tinha subido, subiu de novo. Eu só comecei a subir a segunda vez e já cansei. Então, fala que ele subiu de novo para se encontrar com Deus. E qual que era o propósito dele subir, né, no Monte Sinai? Deus, ele tinha levado ao povo de Israel, através de Moisés, a possibilidade de um relacionamento com ele, com o Altíssimo, né? E ele escreve assim em Êxodo 19, de 4 a 6. Vocês viram o que eu fiz no Egito e como os transportei sobre asas de aves e os trouxe para mim. Agora, me obedeçam fielmente e guardem a minha aliança. Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essa promessa de Deus em Êxodo 19, né, é muito forte. E ainda Moisés, quando ele retorna ao acampamento, ele repete essa promessa aos anciãos de Israel. E qual foi a resposta desses anciãos ao ouvir isso? Eles já tinham ido lá acampado, depois voltaram para falar com Deus. E volta com essa promessa. E ele fala, então, a promessa. E a resposta dos anciãos é: faremos tudo o que o Senhor ordenar. Êxodo 19. E esse acerto com Deus e se comprometeram a aceitá-lo. E com esse compromisso, Deus ele pretendia fazer da ocasião em que ele pronunciaria a sua lei uma cena de inspiradora e admirável grandeza. Então, tudo que estivesse ligado ao serviço de Deus deveria ser considerado a maior reverência. E o Senhor então disse a Moisés: vá ao povo e consagre hoje e amanhã. Pensa do tamanho da importância, né, que ele dava para esse momento.
E ele então orientou que as pessoas deveriam lavar suas vestes e estar prontas no terceiro dia. Então, que eles teriam o primeiro e o segundo dia para isso, né? E no terceiro dia, então, deveriam estar prontos. Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo. E todos deveriam então ocupar o seu em solene preparação para comparecer na presença. Eles e suas roupas deveriam estar livres de qualquer impureza e deveriam dedicar esse tempo à reflexão pessoal, ao jejum, à oração, para que então o coração do povo pudesse ser purificado de todo pecado. E quando chegou então no terceiro dia, que aconteceu lá no topo do Monte Sinai, estava todo coberto por uma pesada nuvem. Por isso que me veio aquela recordação. Claro que eu não estou nem imaginando que seja igual, mas a sensação que eu tive, né? Aquilo coberto de nuvem que não pega nada lá embaixo. Enfim. Mas estava todo coberto de nuvem, mas esse momento do terceiro dia, as pessoas, elas olhavam, elas não estavam lá em cima. Uhum. Então toda essa nuvem que ia descendo cada vez mais escura e compacta. Até que ele foi totalmente, o Monte Sinai foi totalmente envolvido em trevas e terrível mistério. Pensa nas pessoas olhando aquilo acontecer. Não era normal, não era comum isso acontecer. Então, o som como de uma trombeta, convocando o povo para sempre. Houveram relâmpagos naquela densa escuridão daquelas nuvens e os trovões ecoavam entre as montanhas ao redor. Pensa, é um deserto do Saara aquilo ali. E só ali tem aquelas montanhas. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chama de fogo. E todo o monte tremia violentamente. Isso está em Êxodo, né, 19, 18 também. Os filhos de Israel tremeram de medo e caíram prostrados diante do Senhor. Até Moisés exclamou, olha, gente, Moisés falou muito próximo com Deus, hein? Ele falou, estou apavorado e trêmulo. Mas sabe o que é legal de ouvir isso? Que Jesus, quando ele fala com Moisés, eu imagino que é tão grande, porque essa promessa, às vezes ela é falada com tanto peso, e é muito pelo contrário, era tanto amor pelo pecador, pessoas, que Jesus estava fazendo isso por extremo amor. Então, as pessoas não deveriam. Inclusive, o povo fala, Moisés, vai lá e fala com ele, porque é tanta glória que a gente não vai conseguir ouvir a palavra de Deus. E não tinha essa necessidade, né? Não, vocês se prepararam, ficaram, e Deus ele quer falar com vocês. Agora, um outro trechinho que me chamou muita atenção aqui, que Deus ele honrou os hebreus ao fazer deles guardiões, defensores da sua lei, mas eles deveriam considerá-la, né, de um depósito muito sagrado para todo mundo. Então, os preceitos dos 10 mandamentos, olha que legal, os preceitos dos 10 mandamentos, eles são adaptados ao modo de vida das pessoas em todos os lugares, porque, pensa, a situação que a gente vive, o mundo é muito complexo. Então, ele foi, segundo está aqui no profecia, viu, gente? Que os preceitos dos 10 mandamentos são adaptados ao modo de vida das pessoas em todos os lugares e foram dados para instrução e governo de todos. E a gente, né, não vou repetir aqui os 10 mandamentos, mas são bem abrangentes e na decorrência de cada um deles. E eles combinam para com Deus, para com o próprio, que é a terra, de amar uns aos outros, de nos cuidarmos, enfim. E todos baseados no grande e fundamental princípio do amor. Sem sombra de dúvida. Não é uma coisa pesada. A gente, quando ama a Deus, cumprir os mandamentos é uma coisa natural. E as pessoas também não levar como um martírio, um peso, de forma alguma. Agora, depois passando dos 10 mandamentos, que aí ele cita cada um dos mandamentos, né? Mas ali no finalzinho do capítulo, fala o seguinte, ó, a lei do amor. No momento que Deus apresenta os 10 mandamentos, que ao ser apresentada essa grande regra da justiça de Deus diante do povo, as pessoas puderam compreender, olha só, vocês assim como eu, quando leu o início pesado, né? Desceu aquela nuvem e Deus, né, desceu naquele momento ali no Monte Sinai, causou impacto. Ele fala aqui, ó, que como nunca antes, a forma como o quão ofensivo é o pecado e quão grande era a sua culpa à vista de um Deus santo, as pessoas falam, fala você, fale com Deus por nós. E o líder respondeu, não tenham medo.
Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecado. E com a mente, o povo naquele momento, e hoje a gente também vive isso, né? A mente cegada e pervertida pela escravidão que eles viviam na época, o povo não estava preparado para ter completamente a amplitude dos princípios dos 10 preceitos de Deus. Como assim, então, acrescentando instruções, como ilustração e aplicação dos princípios. Fala o seguinte, essas leis foram chamadas de juízos, porque os juízes deveriam julgar de acordo diferente das leis, elas foram entregues, particularmente 10. Legal, né? E ainda diz aqui assim, ó, que essas leis elas deveriam ser registradas por e guardadas cuidadosamente na lei nacional. E assim como os 10 preceitos eram a condição para o cumprimento das promessas de Deus a Israel. Então, essa aliança que foi feita com Israel, diz assim, que quando Moisés ele se dirigiu ao povo, então, para passar essa aliança, depois que ele desceu do monte e transmitiu-lhes todas as palavras e as ordenanças do Senhor, então eles reafirmaram o compromisso, o concerto, né? Moisés, então, ele construiu um altar ao pé do monte e ao lado dele ergueu 12 colunas. Essa parte já é mais conhecida, né? Do povo. E ergueu essas 12 colunas que representavam as 12 tribos de Israel. Eles ficaram meditando na glória de pureza e na misericórdia, até que pudessem se aproximar de Deus. Olha só que interessante. E Josué, que Josué era o auxiliar de Moisés, né? Eles foram chamados para se encontrar com Deus. E o líder indicou Arão e Ur para que, auxiliados por Deus, redigissem o povo em seu lugar. Desculpa, dirigissem o seu povo em seu lugar. E Moisés, ele esperou para ser chamado à sala de audiência do Altíssimo. E ele teve que ter paciência e obediência provadas para poder passar por esse momento. E ele não abandonou em nenhum momento seu posto. Com certeza não deve ter sido fácil, né? Não. Até mesmo esse servo que era favorecido de Deus, gente. E a gente olha assim, nossa, para ele foi fácil, né? Mas até mesmo que a gente olha como um servo favorecido, né? De Deus, não estar na presença de Deus. E suportar o tamanho da glória de Deus. 6 dias ele deveria ficar dedicando sua vida a Deus, examinando o coração pela meditação e oração. Eu fiquei impressionada, assim. A gente hoje quer tudo para ontem, né? E havia todo um preparo do coração, da mente, para poder entrar na presença de Deus. E lembro muito hoje cedo, quando eu acordei e eu li, assim, que a gente fica com o peso da responsabilidade, né? Eu falei, não. Não sou eu que estou falando, eu pedi orientação a Deus, porque eu sou uma simples humana falha, cheia de pecados, de erros. E quem sou eu para dizer algo para vocês, sabe? E foi quando eu li esse pedacinho, assim, me chamou muita atenção. Até parei aqui no cantinho da minha sala do trabalho, eu vim mais cedo e vi o Nasci aqui bem certinho. E eu falei, as pessoas simplesmente tá nas mãos dele, né? De vez em quando eu converso com o Romeu, assim, decisões na minha vida nesse semestre, porque eu quero muito terminar a faculdade. Dói o coração porque a gente tem alguns compromissos e muitas vezes acaba não se comprometendo tanto assim com as coisas de Deus. Mas ao mesmo tempo, eu falei, gente, eu não posso carregar esse peso, porque não é isso que Deus coração, mas ao mesmo tempo eu penso que eu também levo a palavra de Deus para as pessoas que eu convivo. Eu tenho alguns amigos que eu fiz durante a quarentena, eu estreitei os laços. E foi muito gostoso, sabe? Porque eu pude falar de Deus para eles. Eles olham, né, o que a gente vive, fala durante o dia a dia, se é coerente aquilo que eu faço com o que eu digo. Então, você tem N formas de estar falando da palavra de Deus para as pessoas, né? Não simplesmente você estar envolvido em algum projeto, em alguma coisa, mas é você estar vivendo isso constantemente na sua vida. Então não se cobre o tempo todo assim, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Deus, ele sabe do nosso coração, das coisas que a gente acredita. E a mesma coisa, eu penso que quando Deus colocou essa Monte Sinai para o povo, né, foi com muito amor, com muito carinho. E tudo que você for fazer na sua vida, pense sempre assim, olha, tem gente que erra, tem gente que peca, mas não existe pecado grande, pecado pequeno. Mas quando a gente se arrepende aos olhos de Deus,
nós somos todos escolhidos por Ele. Então, tem que se colocar realmente nas mãos de Deus o tempo todo e ser humilde mesmo, sabe? Pedir que Ele nos use em todos os momentos, que a gente possa olhar para as leis de Deus e olhar como um norte. Eu tenho que voltar, porque isso aqui é a essência, sabe? Por isso que a leitura, a palavra de Deus, todos os dias, ela faz a gente refletir nisso. E para Amém. Você ora pra gente então, Carlise? oro, vamos fechar os olhos. Gratos por mais um dia, por podermos acordar e ter uma nova experiência contigo todas as manhãs. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que se disponibilizou nessa manhã a ter um encontro pessoal contigo e a renovar, Pai, a aliança. Que o Senhor esteja com cada uma delas, dando forças nas suas lutas diárias. Esteja com cada um de nós também, nas nossas atividades, no decorrer dessa semana. Que o Senhor possa também estar com aquelas que estão sofrendo, passando por momentos difíceis, que possamos dá-las naquilo que for possível. É isso que pedimos e agradecemos. Amém. Amém.